Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu oro, Senhor, em especial, por todas as pessoas que estão com problemas na coluna e problemas nos pés. O Senhor me tocou de fazer essa oração e eu oro, Senhor, declarando saúde sobre os pés, sobre a coluna. Toque-os com o teu poder, Jesus. Nós cremos na cura. Nós cremos que o Senhor tem o poder de operar milagres e declaramos saúde a cada osso dessa coluna. Declaramos saúde nos pés, na carne, nos dedos do pé, nas articulações. Declaramos saúde total e completa. Também oramos, Pai, repreendendo todo tipo de atraso, tudo aquilo que estiver trancado, tudo aquilo que estiver bloqueado no mundo espiritual. Nós oramos agora para que haja um destravar, um romper, um liberar. Negócios que estão travados, respostas que estão travadas, projetos que estão em atraso. Senhor, que tudo isso seja liberado, que haja um romper, que haja um avanço, que haja um crescimento, que haja um movimento em o nome de Jesus Cristo. Visita, meu Pai. Visita com teu poder e visita com a tua graça. Meu Deus, eu oro também por todo aquele que anda sobrecarregado, todo aquele, Senhor, que anda depressivo, que anda angustiado, ansioso. Pessoas, Pai, que têm tido pensamentos ruins, lutas na mente, combates espirituais. Eu vou contra tudo aquilo que tem lutado contra essa pessoa e eu digo, renda-se. Renda-se a Jesus Cristo agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro agora para que grilhões, correntes, amarras sejam desfeitas no poderoso nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, ser livre. Ser livre agora, ser livre de tudo aquilo que te angustia, de tudo aquilo que te oprimia, de tudo aquilo que trazia agonia para a tua alma. Seja livre. Jesus, tu és paz, tu dá alívio ao cansado, tu multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Por isso eu oro para que essa pessoa seja tocada agora pelo poder de Jesus Cristo. Agora, toque-os, meu Pai, toque-os com o teu poder e remova, Pai, tudo aquilo que está trazendo um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste espiritual. Renove-os, toca-os, Pai, com o teu poder, toca-os com poder, toca-os com graça, toca-os com favor, no nome de Jesus Cristo. E eu libero uma palavra, saúde plena na tua casa. Saúde plena, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Seja cheio do Espírito Santo, que tua casa seja cheia da presença de Deus agora. E nós consagramos o mês de agosto de 2026, liberamos orações, palavras, declarações sobre agosto de 2026 e oramos para que seja uma bênção. Agosto será um mês de grandes realizações. Será um mês onde iremos contemplar a fidelidade, a glória, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa família. Meu Pai, que cada dia de agosto tenha a plena graça de Deus. Que a graça de Deus, a fortaleza de Deus venha sobre o mês de agosto, venha sobre nossas vidas e nossa família, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Pai, por toda pessoa que anda, Senhor, sem ânimo, toda pessoa, meu Deus, que anda com faltas em seu emocional, com lacunas, com vazios, que nesse momento essa pessoa ela seja revestida da presença de Deus, ela seja cheia da presença de Deus, cheia da alegria, cheia da paz que vem de Cristo Jesus. Invocamos a presença de Jesus e oramos para que você seja cheio da presença dele, cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Senhor, eu também oro por toda pessoa que está com dores no estômago,
por toda pessoa que está com dores no estômago, dores, agulhaços, problemas no intestino, problemas no estômago. Oramos por cura total e completa agora no nome de Jesus. Haja milagres. Senhor, eu estou orando e declarando saúde plena, saúde total, milagre de Deus no teu corpo físico, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Há alguns anos atrás, quando eu estava pastoreando a primeira igreja, um homem veio do interior e ele veio por causa que o funcionário dele, que trabalhava para ele, ficou entrevado no meio da lavoura e ele colocou o funcionário dele dentro do carro e trouxe para a cidade e lembrou, eu tinha um programa de rádio naquela época, e ele lembrou que nós fazíamos orações. E ele chegou do interior, antes de ir no hospital, ele veio e pediu para que eu orasse por aquele homem. E foi difícil de tirar o homem, sabe, de dentro do carro, e até para sentar dentro do meu escritório, do meu gabinete, naquela época, ele teve que sentar com muita ajuda, eu tive que ajudar ele para ele sentar. E ele sentou e eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele e comecei a orar. Quando eu terminei a oração, aquele homem deu um salto daquela cadeira, sabe? E começou a se alongar assim, se mexia para um lado, se mexia para o outro e disse pro patrão dele, eu tô novo. Ele disse assim, eu tô novo, não tô sentindo mais nada. Jesus curou ele. Bom, daquele dia em diante ele se converteu, entregou a vida dele para Jesus ali. Então eu já vi muito milagre de Deus, eu já vi muito milagre, eu sei que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres. Coloca a sua fé em Jesus, amém? Coloca a sua fé em Jesus, Ele pode tudo, Ele pode tudo. E você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, compartilha com 10 pessoas ou mais. Por que compartilhar? Porque você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado. E se eu estou sendo abençoado, eu tenho que compartilhar. A Bíblia diz, a alma generosa prosperará. Então seja generoso. Se você está sendo abençoado com essa oração, compartilha com teus amigos, manda para alguém, até alguém que você sabe que tem problema de coluna, manda para essa pessoa. Eu tenho um testemunho, eu estava fazendo um evento, a gente chamava de cruzada na época, e eu aluguei um ginásio de futebol e de esportes, e enfim, veio todo tipo de gente. E uma senhora veio também junto com o marido dela, e ela veio de cadeira de roda, sabe? Ela estava já há muito tempo entrevada, ela teve um problema e ficou entrevada. E eu orei por ela. E quando eu terminei de orar, ela sentiu a presença de Deus, ela sentiu o toque de Deus. Ela levantou daquela cadeira, sabe, de roda, que ela estava entrevada há muito tempo. E ela saltava de alegria, e chorava e me abraçava, e abraçava o marido dela. Bom, para você ter uma ideia, ela não quis voltar para casa de táxi. Ela quis ir caminhando de volta para casa. Ela quis ir caminhando de volta para casa. Ela disse, não, eu não quero pegar táxi, eu não quero carona, eu quero voltar de a pé para casa, porque eu fui curada. Então, esses milagres, sabe? Por que eu estou contando isso para você? Para você colocar sua fé em Jesus. De repente você está passando por alguma barra na sua vida. Você está passando por um momento difícil e talvez tudo que vem na sua cabeça é que você não vai conseguir vencer essa. Mas isso é um ataque espiritual contra você, porque por meio de Jesus Cristo você pode vencer qualquer coisa. Coloca a sua fé em Jesus e me ajuda, sabe, que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem, que precisa saber que Jesus Cristo cura, que precisa saber que Jesus Cristo opera milagres. E eu estou com isso, essa semana eu comecei com isso, sabe, esse desejo de orar por cura divina. Eu creio que o Senhor está curando pessoas e vai ainda operar muito mais em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra. Em dias maus, lembre dessas 3 direções. Eu vou dar 3 direções para você aqui, para você lembrar em dias maus.
Talvez você chegou cansado do trabalho, sabe? E está escutando essa oração agora, ou tem alguém próximo de você aí que está tomando um café e está escutando essa oração. Chega para perto aqui, porque Deus vai te dar uma direção para a tua vida. Se você busca uma direção, deseja uma direção, fica aqui, fica do lado dessa pessoa aí que está escutando essa oração, porque você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. A primeira direção, quando você estiver vivendo um dia mal, é nunca desista. Nunca. A Bíblia diz em Lucas 9,62, e Jesus lhe disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Seus sonhos, seus objetivos valem qualquer luta, qualquer espera, qualquer preço. Não desista. A sua perseverança desmoralizará o inferno, o inimigo. Então, Jesus não nos chama para desistir, para largar do arado. Ele disse ninguém que colocou a mão no arado, olhe para trás, não desista. Esse arado pode ser o teu ministério, esse arado pode ser a empresa que Deus te deu, esse arado pode ser o casamento que você está enfrentando luta nesse momento, esse arado aí, ele pode representar, sabe, os teus filhos, a tua casa, que está difícil de você continuar. Não desista, não desista. O diabo pensa que vai te derrotar. Ele pensa que você vai largar os pontos, porque está difícil. Ele já arrancou 2, 3 declarações da sua boca, quando você disse que não aguentava mais, que você ia desistir, e ele aumentou a pressão. Mas a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, não desista, não para, pode estar difícil, pode estar, delicado, pode estar a coisa enrolada, não desista, nunca desista. A paciência é uma arma. Quando nós nos mantemos em fé, apesar das contrariedades, uma coisa é certa: estamos vencendo a cada passo, estamos vencendo a cada dia. Então, se aumentou o ataque, é porque você está muito próximo já de viver um milagre. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários: eu nunca vou desistir. Declare aqui com fé: nunca, jamais eu vou desistir, em nome de Jesus. A segunda coisa, busque a dupla bênção. Quando você estiver passando por dias maus, busque a dupla bênção. O que é a dupla bênção? Lembra de Jó, lembra de José, lembra de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus o colocou como um dos homens mais importantes da Babilônia. José foi vendido pelos irmãos, passou tudo quanto foi injustiça e foi colocado como governador de um dos maiores países da época. E se você olhar para Jó, que perdeu os filhos, perdeu os bens, a Bíblia diz que Deus deu o dobro para Jó. A Bíblia nos diz em Jó 42:10, assim o Senhor restaurou a sorte de Jó, depois que ele orou por seus amigos. De fato, o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto ele tinha antes. A adversidade sempre gerou um período de dupla bênção na vida daqueles que confiam em Deus. Então, você pode agora estar vivendo um momento da sua vida, como eu disse, complicado, um momento da sua vida desafiador, mas Deus já prometeu que depois dessa adversidade vai vir dupla bênção. A Bíblia diz que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, antes de vir a provação contra ele. Mas Deus dobrou a sorte de Jó. Então, se ele era um dos homens mais ricos, ele se tornou talvez o mais rico, ou ficou na prateleira de cima entre os mais poderosos do Oriente.
E tudo isso aconteceu porque Jó, ele aprendeu a resistir, ele aprendeu a buscar o que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia, o Redentor dele vivia. Nós temos que crer que por mais que a gente esteja passando por uma situação, o que nos aguarda é dupla bênção. O que aguarda a mim, o que aguarda a você é uma dupla bênção. É uma restituição total e mais um acréscimo. Exatamente. Se esperarmos em Deus, veremos a sua bondade. É isso que eu quero liberar sobre a tua vida. Se você esperar, você verá a bondade do Senhor na sua vida. E a terceira coisa que você tem que lembrar é: confie na sabedoria de Deus. Guarda essa palavra, confie na sabedoria de Deus. A Bíblia diz em Lucas 21, verso 14 e 15: portanto, decidam não se preocupar antecipadamente com a maneira como se defenderão, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários poderá resistir ou contradizer. Jesus disse que você recebeu 2 poderes aqui nessa palavra: pela boca e pela sabedoria de Deus. Por que pela boca? Você lembra o que Jesus disse? Se disserdes a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Deixa eu dizer isso para você. Através da sua boca. A boca é uma arma espiritual. A boca é uma arma espiritual para romper, para avançar. Você tem que começar a profetizar. Comece a declarar que esse problema está vencido, que Deus já te deu vitória. Não deixa o diabo, colocar mentiras na tua cabeça, te fazer murmurar, te fazer duvidar, ou dizer, você mesmo dizer que não tem jeito mais para a tua causa, que não tem mais como você vencer, que você está derrotado, que você perdeu a batalha. Eu quero dizer, em nome de Jesus, você vai vencer e a tua vitória vai ser muito grande, em nome de Jesus. Está escrito aqui que o Espírito Santo na nossa vida, nos dará as palavras. O Espírito Santo nos dará as palavras, Ele nos dará o que dizer. Deus vai dar para você o que você dizer aí. Talvez você não saiba, como sair dessa situação, desse problema. Deus vai te dar a palavra. Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te dar a direção e você vai conseguir sair desse buraco que você entrou. E a segunda coisa que a Bíblia fala aqui é a sabedoria de Deus. O Espírito Santo habita em mim e o Espírito Santo vai me dar sabedoria. Vai me dar sabedoria para lidar com essa gente complicada. O Espírito Santo vai me dar sabedoria para lidar com aqueles que traem, com aqueles que são maus, com aqueles que nos devem. O Espírito Santo nos dará sabedoria de como eu lidar com a minha equipe, de como eu lidar com outras pessoas. É o Espírito Santo na minha vida. Coisas inesperadas podem acontecer. Por isso, não se preocupe. O Espírito Santo que habita em você agirá de acordo com a situação e falará atrás de você. E uma coisa que você tem que aprender na adversidade: relaxe. Sabe por quê? Porque o maior habita em você. E esse que habita em você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer boas coisas. O Espírito Santo vai levar você a crer mesmo contra as adversidades. Eu quero profetizar em nome de Jesus que vem um tempo de dupla honra sobre a tua vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que foi destruído vai ser reconstruído e vai ficar melhor. Eu quero declarar que esse casamento, mesmo que você tenha sido traído ou traída, mesmo que você tenha passado, por maus bocados aí na vida, teu casamento vai ficar melhor, você vai ser uma pessoa muito feliz, muito realizada em nome de Jesus. Teu filho pode ter se desviado, pode ter ido por caminhos tortuosos, o Senhor vai trazer ele de volta, o Senhor vai restaurar a vida dele, ele vai ser um homem de Deus, ele vai pregar a palavra, ele vai ser usado nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Declare aí nos comentários: eu creio, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, receba aí essa palavra, receba essa oração em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho 2 anúncios importantes aqui. Primeiro, quero agradecer a todos aqueles que lutam junto comigo para que o nosso programa de televisão permaneça no ar. Hoje paguei a fatura da televisão, certo? É desafiador e eu agradeço a Deus porque o Senhor tem nos abençoado e tem levantado pessoas também para estarem lado a lado comigo, pregando a palavra, orando por mim, para que isso seja possível. Amém? Toda honra e glória ao nome de Jesus e que Deus recompense a vida de cada um daqueles que luta junto com a gente. Amém? Em nome de Jesus. E eu
meu segundo anúncio é que amanhã nós vamos estar declarando o mês de setembro, certo? Profetizando sobre o mês de setembro, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E mais uma coisa, amanhã 6h45 eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global, depois da oração da manhã. Tá? Então você que é meu aluno da academia, não perca esse tempo. Eu mudei de horário por tua causa. Foi mais corrido para mim hoje. Tá? Foi mais corrido para mim, mas eu mudei por tua causa para você poder estar ao vivo junto comigo. O que acontece na mesa de conselhos? Eu tiro dúvidas deles, eu dou conselhos, eu dou direções. É um tempo ao vivo que eu tenho com os meus alunos da academia. Tá? Fora os módulos que estão correndo aí esse mês e que certamente está abençoando a vida de muita gente. Então, você que não é meu aluno ainda na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius7.com.br, ok? Vamos declarar o Salmo 91, já compartilhou aí? Se não compartilhou, compartilha agora essa oração aí, manda para amigo, para parente, compartilha para 10 ou mais, em nome de Jesus Cristo. De repente você tem uma lista de contatos aí, manda para eles. Manda para eles, alguém próximo de você está precisando dessa palavra, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos invocar a presença do Senhor. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Coloca aqui nos comentários os desafios que você está enfrentando. E meu irmão, não para de orar, não. Não para de orar, não deixa o inimigo, sabe, ele distrair você com outras coisas. Maior é Deus. Maior é o poder de Deus. Maior é Deus. Não esqueça disso, maior é Deus. Há esperança para você, há esperança em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor é sustentador, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus grande e o Senhor está abençoando a vida de cada pessoa que está nessa oração neste momento. Toque-os com o teu poder, Pai, que o laço do inferno seja cortado, que a maldade seja desfeita, que a obra maligna contra a vida dessa pessoa, contra a sua casa, contra seu casamento, contra seus filhos, seja destruída agora no poder de Jesus Cristo. Que a maldade contra ti, que o dedo apontado contra ti, em nome de Jesus, que o Senhor afaste, que toda ação contrária à tua vida, em o nome de Jesus, que saia do teu caminho. Eu oro agora pela cura total de todo aquele que está doente, e ministramos um milagre de Deus no nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo opera um milagre. Cremos que Jesus Cristo liberta. Sê tocado agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu poder. Oramos por milagres. Oramos pelo sobrenatural. Aquele que perdeu as forças. Aquele que está sem ânimo. Aquele que está, Senhor, prostrado. Levanta ele agora. Que a unção fortalecedora toque neles. Senhor, toque-os com o teu poder. Senhor, tira o cansaço. Tira o desânimo, tira a prostração, tira essa ansiedade, tira essa carga negativa que essa pessoa tem carregado e dê vida a ela. Dê vida a ela, Senhor. Dê vida a ela, Senhor. E colocamos tudo nas tuas mãos. Eu apresento cada pedido de oração ao Senhor. Eu peço um milagre.
Eu peço uma intervenção e nós esmagamos agora o poder da serpente, do escorpião, de toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus. E profetizamos que agosto de 2026 será um mês de portas abertas, de céus abertos, de caminhos abertos, de coisas novas sendo liberadas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, e nós te pedimos, dá paz para essa casa, dá paz para este lugar. Em o nome de Jesus, nós já declaramos o fim dessa adversidade, o fim dessa guerra, o fim dessa influência do mal e declaramos que a presença de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo está sobre este lar, está sobre essa família, no nome de Jesus. O Deus que não desampara está cuidando dele, o Deus que não desampara está cuidando dela. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família, em o nome de Jesus Cristo. Me ajude agora a compartilhar essa oração. E até amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que julho de 2026 será marcado para a glória de Deus, como um mês de bênçãos, como um mês de favor, como um mês de riqueza, como um mês de boas notícias, como um mês de vida abundante, como um mês de salvação dentro da nossa casa, como um mês de avivamento, como um mês onde receberemos direções e orientações do Altíssimo. Declaramos em nome de Jesus vitória. Declaramos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, acontecerá em julho de 2026. Liberamos essa palavra, cremos na aceleração do Senhor, cremos na mão do Senhor e cremos no poder da oração. No nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti a nossa casa, a nossa família. Oramos, Pai, para que o Senhor venha abençoar a nossa semana, que está começando hoje, para que seja uma semana de portas abertas, para que seja uma semana de crescimento, para que seja uma semana onde recursos, providência de Deus chegue nas nossas mãos, para que seja uma semana onde o Senhor nos conecte às pessoas certas, aos lugares certos, para que seja uma semana também de reparo de forças, de reparo de ânimo. Eu oro, Senhor, para que toda pessoa que está orando junto comigo agora receba a unção fortalecedora. Meu Pai, eu faço uma oração especial nesse momento por todo aquele que está cansado, desanimado e afadigado, para que o Senhor renove as suas forças. Oro por todos os intercessores que caminham comigo aqui, por todos, e que talvez alguns, Pai, estejam enfrentando grandes lutas e grandes desafios. Eu oro para que a unção fortalecedora venha sobre eles. Também te peço, Pai, abra seus ouvidos espirituais e a sua visão espiritual para que eles possam ter experiências com Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, e eu peço, toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. Todo intercessor agora que acompanha as orações aqui, que é um intercessor, que é uma intercessora, que receba a graça do Senhor, que receba o fortalecimento do alto. E eu oro agora, me coloco agora em luta espiritual em favor de cada intercessor que está aqui, todo intercessor que está sendo atacado espiritualmente. Nós quebramos agora todo tipo de ofensiva das trevas e declaramos o que está escrito em Lucas 10:19, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Repreendemos todo ataque de ofensa, repreendemos tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para entristecer, tudo aquilo que vem para confundir. Meu Deus, guarda os intercessores. Eu oro para que o Senhor guarde os intercessores. Senhor, há centenas de intercessores que acompanham essas orações aqui.
pessoas que estão sempre orando, nos apoiando nas orações, e hoje é o momento de eu apoiá-los mais um pouco. E eu apresento diante de Ti, Senhor, a família deles, seus negócios, seus projetos, seus sonhos. E eu oro, Pai, em especial pelos intercessores. O Senhor colocou isso no meu coração. E a minha oração pelos intercessores é para que o Senhor os fortaleça. Fortaleça os intercessores, capacite os intercessores, dá vitória na sua casa, dá vitória na sua vida. Que a vitória do Senhor essa semana seja notória, seja para todos verem, que testemunhos surjam aqui dessa oração agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu peço uma visitação especial, Pai, sobre o lar dos intercessores. E tira agora, Pai, todo o jugo espiritual, todo o peso, tudo aquilo que combate contra eles, que caia por terra. Também oro, Pai, por aqueles que estão enfrentando lutas no casamento, lutas com os filhos, lutas em casa, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê vitória, que o Senhor intervenha, que o Senhor mude as coisas, que o Senhor transforme realidades e tudo aquilo, Senhor, que está desordenado, que entre agora favor de Deus na vida dessa pessoa, que entre agora o favor do alto na vida deste homem, na vida dessa mulher, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Senti muito forte de orar por você que intercede aqui comigo, porque aqui nós temos vários tipos de pessoas, né? Tem os novinhos que vêm conhecer as orações, tem aqueles que já fazem parte dessa corrente de oração, estão sempre orando conosco, estão sempre nos propósitos de oração. E existem os intercessores, que eu oro por eles, mas eles estão orando por mim também, e eles estão orando por todos que estão aqui na live. Então não pense que está só eu aqui orando por você, não. Nós temos um verdadeiro grupo aí de intercessão, pessoas que são do Brasil, pessoas que são do exterior, de várias partes, vários lugares, que estão sempre orando aqui. Eles oram por mim, eles oram pelas orações, eles oram por vocês, eles oram pelos meus programas de televisão, porque nós sabemos do desafio de estar aqui. Certo? Eu sei bem o desafio de permanecer de pé aqui, orando por vocês, intercedendo por vocês. E eles, os intercessores, sabem. Os intercessores sabem. Eles estão sempre orando por mim. Eu senti muito forte de orar por eles hoje. Inclusive, essa semana, vou buscar me consagrar em favor de todos os intercessores que nos acompanham aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, essa semana eu vou fazer uma oração especial pelos intercessores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho, o testemunho da Maria. Ela escreveu assim: desde 2018 acompanho o Senhor nas orações. Em fevereiro de 2015, um amigo começou um tratamento contra um câncer de esôfago. E todos os dias eu colocava o nome dele nas orações, pedindo a Deus pela cura. Hoje, dia 11 de dezembro, voltamos ao hospital e a médica deu a notícia que nós mais esperávamos. Não tem mais nada. Ela imprimiu os exames e nos entregou. Deus é fiel e misericordioso. Deus cura, Deus faz milagres. Sou grata a Deus por tudo e ao Senhor pelas orações. Olha só, hoje é dia 14 e dia 11 eles receberam a bênção, né? Que o rapaz está curado do câncer. Deus é fiel. Há poder nas orações. Jesus Cristo cura. Amém? Nossa fé tem que estar nele. Você já tem que entrar aqui com fé em Jesus, com fé no poder da oração. Eu não sei se você acompanhou a palavra que eu ministrei hoje na igreja, mas foi uma palavra muito forte, gente. Quem não escutou, escute. Foi muito forte, foi muito forte. Ali tem uma carga de direção que vai te abençoar. Mas eu quero salientar algo que eu ministrei hoje. E que essa palavra que eu ministrei hoje, na verdade eu já estou há 3, 4 dias com ela, sabe? Primeiro me alimentando para também compartilhar com vocês. E tem um texto que eu separei aqui, João capítulo 11, verso 8, que diz assim: disseram-lhe os discípulos: Rabi,
ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus recebeu a notícia de Lázaro, que Lázaro havia morrido. E Jesus, então, determinou no seu coração de ir lá. E você sabe o que ele fez lá. Jesus ressuscita Lázaro, fez um milagre, fez o extraordinário, quebrou as leis da natureza, as leis da física. Ele fez algo incrível e com plateia. E com plateia, fez na frente de todos. E isso ficou registrado na palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus estava em outra região. E exatamente nessa região, onde Lázaro morava, ali Jesus enfrentou uma forte resistência dos religiosos. E a Bíblia diz, e os discípulos sabiam disso, os discípulos disseram, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Sabe o que os discípulos estavam dizendo? Senhor, o Senhor escapou por um triz. O Senhor quase morreu. Fizeram uma emboscada para o Senhor, iam lhe apedrejar, o Senhor ia morrer. E agora o Senhor está dizendo que o Senhor quer voltar para lá? E Jesus voltou para lá. E sabe por que Jesus voltou? Porque Jesus tinha uma missão a cumprir. E essa palavra, assim, falou muito forte ao meu coração essa semana. Porque a gente tem que estar pronto a fazer tudo o que Deus nos manda fazer. E a gente sabe que nem sempre o que Deus nos pede para fazer vai ser uma coisa agradável. Nem sempre o que Deus nos pede para fazer vai ser tranquilo. Às vezes Deus vai pedir algo para nós que vai ser extremamente desafiador. Às vezes Deus vai pedir algo para nós que vai mexer com a nossa estrutura de vida, vai mexer com a nossa família. Olha, eu tenho vivido algumas mudanças na minha vida e depois de um tempo a gente pensa assim que é fácil e nunca é fácil. Nunca é fácil, nenhuma mudança é fácil. E Jesus disse assim, que tinha que ir lá. Então ele foi contrariando a rejeição. Ainda que alguns o rejeitaram, ainda que ele temesse até mesmo a morte iminente, ainda que, Jesus sabia que ele tinha uma missão. Jesus sabia. Ele respeitava o que os discípulos estavam dizendo, ele sabia. Mas ele sabia também que ele tinha uma missão para cumprir. E sabe o que eu entendo? Que nós, quando temos uma missão para cumprir, nós temos que obedecer a Deus na totalidade. É como eu falei hoje na oração da manhã, eu falei que a meia obediência é desobediência. Balaão estava numa meia obediência e por isso ele estava em desobediência. Quando Deus nos manda fazer algo, independente se você vai ser rejeitado, independente de você ser criticado, independente de você ser elogiado, independente do quão difícil é a missão, é melhor obedecer. É por isso que nós não podemos seguir pela nossa própria vontade algumas coisas. Nós temos que seguir pela direção de Deus. Nós temos que seguir pelo propósito que é maior do que nós. E quando nós entendemos que o propósito divino é maior para a nossa vida, mesmo que haja dificuldades no caminho, mesmo que haja inimigos no caminho, mesmo que haja gente dizendo para você que não quer você, é melhor você obedecer a Deus. Nós não podemos cair no erro de querer agradar os homens e desagradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus acima da nossa vontade,
agradar a Deus acima do que eu quero, acima do que eu penso para mim. Eu preciso fazer a vontade dele conhecida na minha vida, ainda que haja resistência, ainda que haja confusão, ainda que haja, pessoas contra, ainda que haja inveja, ainda que haja maldade. Jesus sabia do que tinha lá. Ele sabia que ele iria fazer um milagre, mas ele sabia também dos perigos. Jesus temia. E quando eu digo temer, não é que ele tinha medo, ele respeitava. Ele respeitava o plano de Deus. E ele sabia que precisava se portar, com prudência. E ele sabia que a hora dele ainda não era chegada. Mas mesmo assim, e depois Jesus diz, quem anda na luz não pode tropeçar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que se ele andasse na missão de Deus, o inimigo não poderia tocá-lo. Porque o idioma de Deus é luz, ou seja, o que vem de Deus traz clareza, o que vem de Deus mostra o caminho, o que vem de Deus não nos deixa confundidos. E Jesus sabia que se ele andasse na missão de Deus, no propósito de Deus, na direção de Deus, nada poderia pará-lo. Meu Deus, como eu amo isso. Como eu amo essa palavra, porque, Jesus foi avisado e mesmo assim continuou. Jesus foi avisado que as coisas não seriam fáceis. Jesus foi avisado, que lá havia gente que não gostava dele. Jesus foi avisado de que iriam rejeitá-lo. E mesmo assim ele foi em obediência ao Pai e um milagre aconteceu. Quando você decide obedecer a Deus, em vez de temer aos homens, milagres acontecem. Sabe qual é o conselho que eu dou para você? Tema a Deus acima das contrariedades. Eu vi muita gente saindo de um emprego porque estava sendo perseguido. Mas você só deve sair daquele emprego se Deus lhe mandar. Porque muitas vezes você vai ser rejeitado num lugar. E não significa que Deus não lhe colocou naquele lugar. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. A rejeição também é uma direção. A rejeição é uma direção. Tanto para você, ficar num lugar, quanto mudanças que são necessárias naquele lugar. A rejeição é uma direção. A rejeição é uma direção. É por isso que, se você está sendo rejeitado, você pode ser um pastor. Porque pastor também é rejeitado. Você pode ser o dono de uma empresa e está sendo rejeitado. Você pode estar entrando para uma família e a família não lhe olha bem, porque talvez você não esteja à altura das expectativas deles e você pensa, eu vou sair disso, e Deus diz para você, não saia. Porque muitas vezes a rejeição é uma direção e a rejeição também vai ser um combustível para você se manter firme naquilo que Deus tem determinado para a tua vida. Então segura essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a tua vida. A rejeição também é uma direção. Aleluia! Aleluia! Eu creio. Nem sempre vai ser fácil, gente. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Às vezes, as pessoas romantizam, né? Mas obedecer a Deus às vezes custa pra gente e custa bastante. Mas ao mesmo tempo, é a melhor coisa do mundo. Porque você sabe que você está debaixo da mão dele. Então, o que você fazer aqui, o que você fazer ali, o que você fazer lá, Deus vai abençoar, porque você está debaixo de uma instrução dele. Você caminha pela luz, nada vai te parar,
nada vai te impedir, você caminha por uma direção de Deus. E se alguém se meter no seu caminho, vai se ver com o próprio Deus. Então essa é a palavra para a tua vida, essa é a palavra para a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Recebe aí essa palavra? Diga assim comigo: estou rendido, Jesus, à tua voz. Escreve aí: estou rendido, Jesus, à tua voz. Glória a Deus. E declare também aqui nos comentários: julho de 2026 será uma bênção. E para aqueles que estão aqui pela primeira vez, nem sabem por que a gente está orando, né, pelo próximo ano, é porque nós cremos que oração é preparação. A oração prepara meu dia, a oração prepara meu futuro, a oração prepara minha família para ser salva, a oração prepara bênçãos no meu caminho, a oração prepara livramentos. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos num tempo de preparação. Estamos aqui num tempo profético de preparação por meio das orações. Quer ganhar toda a tua família para Jesus? Começa a preparar o caminho por meio da oração. Quer que Deus te abra portas? Começa a preparar o caminho orando para que Deus abra portas. A oração é uma preparação. Amém? E você que é intercessor que chegou agora, se você não assistiu o início dessa oração, depois você escuta. Eu fiz uma oração especial no início aqui pelos intercessores, tá? E eu estarei essa semana fazendo um propósito de oração pessoal em favor dos intercessores que me acompanham aqui, ok? Muito bem. Glória a Deus. Deixa eu falar para você rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, olha só. Você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius7.com.br. Dê de presente para os seus colaboradores, dê de presente para os seus fornecedores. Tem muito empresário que faz isso, pede os meus livros para dar de presente. Você também pode dar de presente para a sua família, agora no final do ano, tá? Adquira lá no meu site www.vinicius7.com.br. Ok? Glória a Deus, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Você pode aí compartilhar com pelo menos 10? Manda aí para amigos, para parentes, para grupos, colegas de trabalho, manda para o grupo de intercessão que você lembrou aí, tá? De repente um intercessor que você conhece, manda para ele essa oração, porque ele precisa também receber essa oração hoje, em nome de Jesus, ok? E ó, você que não é meu aluno na academia aqui no Global, não perca seu tempo, tá? Se torne nosso aluno na academia, até porque amanhã nós vamos ter mesa de conselho, às 10 da manhã. Na verdade, amanhã eu vou fazer às 9h30 da manhã. 9h30. Aliás, vamos fazer diferente. Porque algumas pessoas não estão conseguindo, às vezes, organizar o tempo para estar comigo por causa do trabalho. Eu vou entrar na mesa de conselhos às 6h45 da manhã. 6h45 da manhã. Eu vou entrar na mesa de conselhos essa semana. Eu vou alterar o horário para quem não está conseguindo entrar, certo? Porque o que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tiro com meus alunos para responder dúvidas, para ajudar eles, para dar direção para eles, certo? Então, eu vou fazer essa semana assim, para ajudar todos, tá? 6h45 da manhã. Eu termino a minha oração da manhã e entro na academia, ok? Alunos da academia Kindle, vamos fazer isso, certo? Vai ser uma benção, vou estar com vocês, certo? Mais gente vai poder entrar por causa do horário. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para
para que não tropeces em alguma pedra? Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente? Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Então, alunos da Academia Quino Global, amanhã eu vou entrar às 6h45 da manhã. Segunda, terça e quarta eu vou entrar às 6h45 da manhã lá na nossa salinha, tá? Na mesa de conselhos. Então, você que é meu aluno, se organize aí. E você que não é nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto lá no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração. Senhor, eu peço mais uma vez que o Senhor fortaleça os intercessores. Eu sei, Pai, que o inimigo muitas vezes se lança contra eles para que eles parem de orar, para que parem de buscar. Mas maior é o Senhor. Por isso eu quero te pedir, Pai, envia uma proteção sobre a vida deles. A Tua palavra diz que o Senhor acampa aos anjos ao redor daqueles que te temem. Senhor, que cada um que te teme tenha essa proteção do Senhor. Livra-os do mal. Livra-os, Pai, de todo assédio das trevas. Livre-os de toda tentação. Livre-os de tudo aquilo, Senhor, que vem para tentar impedir, para tentar bloquear a vida dos intercessores. E eu profetizo, Pai, que julho de 2026 será uma tremenda bênção, será grande, será favorável, será um mês de milagres, será um mês de aumento, será um mês de expansão, será um mês de multiplicação. Sim, Pai, no nome de Jesus pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu milagre e pedimos a Tua intervenção. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor, Espírito Santo. E eu oro por todo aquele que está doente, que entrou aqui nessa oração, eu oro pela cura dessa pessoa. Jesus Cristo cura. E eu oro pela saúde dessa pessoa. Cremos que Jesus Cristo cura. Senhor, pela fé, eu oro crendo no milagre de Deus sobre a vida dela. Toque com o Teu poder, Pai. Também remova, Pai, toda luta que vem na mente, todo pensamento ruim, todo desânimo, toda prostração que caia por terra. Senhor, dá ânimo novo para os Teus filhos. Dá ânimo novo. Tu conhece o coração deles, Pai. Tu conhece, Pai, aquele que está clamando, aquele que está orando. Eu apresento também diante de Ti todo o pedido de oração que está aqui nos comentários e eu peço Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. E se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que todo tipo de ataque espiritual contra a tua vida, tua família, teus negócios, contra a tua mente, seja quebrado agora, que o sangue de Jesus cubra a tua mente. Senhor, Tu me tocaste para fazer nessa oração uma oração específica em favor de pessoas que têm tido batalhas na mente, que têm tido tempestades na sua vida e que não estão conseguindo lidar bem com isso. Meu Deus, eu oro para que o Senhor fortaleça essa pessoa. Eu oro para que o Senhor afaste as tempestades da vida dela e todo dardo maligno lançado contra teus filhos caia por terra. Faço uma oração também, Senhor, por cada inscrito aqui desse canal, que acompanha as orações, que acompanha os propósitos. Guarda eles, Pai, livra-os de todo mal e desperte-os. No nome de Jesus Cristo, desperte-os para se manterem em vigilância e em oração. Também oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, quebrando completamente toda a influência do mal,
contra a vida dessa pessoa, toda a influência do mal contra a sua casa, toda a influência do mal contra a sua família. E eu digo, mal, tu não prevalecerá. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Proteja ela, livra ela, dá vida a ela, dá ânimo a ela, dá força a ela, Pai. E no nome de Jesus, nós profetizamos sobre junho de 2026. Lançamos nossas orações sobre junho de 2026. Lançamos nossas declarações proféticas sobre junho de 2026. E oramos para que nenhuma contrariedade, nenhuma resistência espiritual, nem nada que tenta atravessar o nosso caminho venha prevalecer. Nós repreendemos toda obra de atravessadores, repreendemos tudo aquilo que vem para roubar, tudo aquilo que vem para tirar oportunidades e declaramos: o mês de junho de 2026 será um mês de grandes oportunidades. Estaremos guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Nada nos roubará. Chegaremos ao meio do ano, já com resultados do ano inteiro. Cremos, ó Deus, na bênção do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Tu és o Deus da nossa providência, Tu és o nosso sustentador e oramos para que cada dia do mês de junho seja sustentado sobrenaturalmente pelo Senhor. Oramos por grandes portas, oramos para que o Senhor venha derramar da sua graça, venha derramar do seu favor sobre nós e sobre todos da nossa família. No nome de Jesus, Senhor, libera do Teu poder. Libera da tua graça agora. Senhor, toda pessoa que está atada espiritualmente, que está presa espiritualmente, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, dá vida a ela, Pai. Dá vida a ela. Em nome de Jesus eu oro para que a vida do Senhor a toque. Toque com o teu poder, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e toda pessoa que está angustiada, toda pessoa que está aflita, toda pessoa que entrou aqui nessa oração preocupada com um filho, preocupada com uma situação, porque o Senhor me mostrou tempestade. Senhor, eu oro agora para que o Senhor traga calmaria para dentro desse coração, que ela saiba que Jesus está com ela, que ela tenha certeza de que o Senhor está conosco e que nenhum mal vai acontecer com ela, com a sua casa, com os seus filhos, com a sua empresa, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos e liberamos essa palavra, Pai, sobre a vida de cada pessoa. E se você crê nessa palavra profética, declare: eu creio, em nome de Jesus Cristo. Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior. Coloque a sua fé, a sua confiança no Senhor. E você que anda dormindo aí espiritualmente, desperta. Você que anda dormindo, em nome de Jesus Cristo, desperta agora. Desperta agora. O Senhor está falando contigo. Eu quero dar um testemunho que nós recebemos aqui da Cris. Olha, a Cris acompanha a gente aqui nas orações e olha só o que ela escreveu para a gente. Já faz mais de um ano que eu sigo você e agora meu marido também. Tem sido bênção nas nossas vidas. Em abril de 2024, meu marido teve um tumor cerebral. Ele operou, fez rádio, químio e hoje não há mais sinal da doença nem recidiva. Temos fé na cura total e completa. Meu marido está perfeito, estamos aqui pela graça de Deus. Obrigado por nos ajudar a permanecer firmes nos propósitos. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Que Deus abençoe, Deus é fiel, Deus é Deus de milagres, Jesus cura. Jesus cura, Jesus, certo? Desconfie de tudo que não aponta para Jesus, porque quem salva aqui é Ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele, quem transforma é Ele, quem dá vida é Ele, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Amém? Diga assim comigo: celebramos o nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Glória a Deus. Deus me deu uma palavra. Como lidar? Está preparado aí? Como lidar com gente que não gosta da gente? Como lidar com gente torcendo contra você? Aí você diz: não existe isso. Quem é que vai torcer contra mim? Eu vou dizer uma coisa para você. Descobri que tem gente que torce contra a gente.
descobri que na vida há pessoas próximas que podem torcer contra a gente. Essa palavra que vai abrir muito os teus olhos, você vai identificar quem torce contra você. É por isso que eu quero pedir a cada pessoa que está aqui, que compartilhe essa oração. Você que tem filhos mais jovens, você que tem filhos que já são casados, manda para eles essa oração. Sabe por quê? Porque eu estou pedindo para você compartilhar, não só para você ser abençoado, mas também para você abençoar. É porque tem muita gente que às vezes não tem experiência de vida e que pensa, sabe, que todo mundo é amigo, que todo mundo quer bem, que todo mundo tá ali torcendo para a tua vitória. E na verdade, gente, tem muito pouca gente torcendo para a nossa vitória. Tem muito pouca gente torcendo para que a gente seja bem-sucedido. Eu observei na vida que tem gente que torce para você se dar mal. Aí você diz assim, misericórdia, misericórdia mesmo, mas é a verdade. E a Bíblia fala de um homem chamado Simei. E Simei não representa apenas um homem e uma família, ele representa também o que os demônios fazem, o que os demônios influenciam na vida de uma pessoa para ela torcer contra você. Esse episódio está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 e 6, que diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E aqui continua o relato. Esse homem aí chamado Simei, Davi estava tendo que fugir de Jerusalém, porque Absalão usurpou o trono. E para não dar uma mortandade, Davi foi prudente e se retirou. Claro que depois Davi voltou, retomou o reino, Absalão foi morto. Mas esse homem Simei que aparece aqui, esse homem, enquanto Davi estava como rei, ele estava em silêncio. Mas foi só Davi se retirar de Jerusalém e ele começou a amaldiçoar, a tirar pedras, porque na verdade nunca aceitou Davi como rei. Tem gente que nunca vai aceitar você como uma pessoa próspera, nunca vai aceitar você como uma pessoa vencedora. Infelizmente, o ódio que as pessoas têm, a raiva, muitas vezes fica oculta, fica ali encoberta dentro do coração da pessoa. Quem foi Simei? Simei, ele representa todos aqueles que não suportam ver você no lugar que Deus te colocou. A inveja de ontem tem o mesmo rosto da inveja de hoje. Não mudou. A pessoa que te odiava ontem, continua te odiando hoje. Tinha inveja ontem, continua tendo inveja hoje. A única coisa que pode mudar isso é Deus. Só Deus. Deus é o único que tem poder. E Simei era da família de Saul. Ou seja, para ele, Davi, ele era um traidor. Para ele, Davi era uma pessoa má. Para ele, Davi não era legítimo, não era levantado por Deus na cabeça dele. Sintomas da síndrome de Simei. Inveja disfarçada de opinião. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu acho que ele deveria se portar diferente. Eu acho que o que ele está fazendo aí é demais, o que ela está fazendo aí é só para se mostrar. Eu acho. Opinião disfarçada de inveja. Críticas constantes e maldosas. Gente, quando alguém te critica maldosamente, essa pessoa, ela está com inveja de você. Ainda mais se a pessoa critica você sempre.
está sempre te atacando, está sempre falando mal, está sempre inventando uma coisa. Você não está vendo que é o inimigo usando essa pessoa? Essas críticas que vêm contra você são, sabe, envenenadas de inveja. A terceira característica de uma síndrome de Simei é a alegria com a queda do outro. Sabe, Davi lá enfrentando o pior dia da vida dele e Simei aplaudindo. Infelizmente, há muitas pessoas que aplaudem a queda dos outros. Aplaudem quando as coisas não dão certo. Aplaudem quando algo ruim acontece. E nós devemos entender e perceber que esse espírito, ele é muito, eu posso dizer, camuflado. Ele é um camaleão, porque você não consegue ver ele no dia a dia, mas ele está ali. Ele está mantendo todo aquele sentimento ruim dentro dele. Ele está alimentando algo contra você, ele torce para que as coisas deem errado para você. É o desejo secreto também de ocupar o lugar do próximo. Tem gente que não aceita que você estivesse num lugar, porque eles queriam estar nesse lugar. Corações doentes, preste atenção, corações doentes transformam frustrações em ataques. Uma pessoa que está doente emocionalmente, ela vai transformar aquela frustração em ataque. Nós temos que ter muito cuidado. Porque às vezes nós estamos lidando não só com uma pessoa, mas estamos lidando com um demônio que está tentando, sabe, destruir você, que está tentando minar a sua credibilidade, minar o seu nome contra outras pessoas. Então, o diabo, ele é muito astuto. Ele levanta pessoas, ele contamina pessoas para se juntarem contra você. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida, esse mal não vai prevalecer na tua vida. Deus vai te dar a vitória, Deus luta por você, Deus sabe, olha, é perigoso a pessoa que se levanta contra uma pessoa que é inocente, contra um homem inocente, contra uma mulher inocente, contra uma família inocente. O que a Bíblia ensina? Davi não revidou. Sabe por quê? Porque ele sabia que foi levantado por Deus. Se você sabe que quem te deu essa prosperidade é Deus, se você sabe que quem tem te abençoado é Deus, se você sabe que esse cargo, sabe, essa oportunidade de gerência ou qualquer outra coisa que Deus está fazendo de bom, foi Deus que fez na tua vida, fica tranquilo. Você não precisa revidar os ataques. Você não precisa ir para cima. Você pode confiar em Deus. Você sabe quando que você tem que ir para cima de uma coisa dessa? Quando Deus te tocar. Porque há casos que Deus vai nos tocar para não aceitar certas coisas. Mas se Deus não te tocar para revidar, fica em paz e deixa Deus lutar por você. Tem coisas que Deus, ele nos pede para nos posicionar. E tem outros que ele diz, calma aí, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer algo aqui. Em Romanos 12:19, a Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. O que a Bíblia está dizendo é, você não precisa ficar preocupado, porque Deus vai agir. Porque isso aí está irritando Deus também. A injustiça irrita a Deus. A injustiça não é uma coisa assim que Deus vai, sabe, tapar os olhos e vai... Não passa por Deus. Gente, não passa por Deus. A injustiça não passa por Deus. A maturidade espiritual de uma pessoa, lembra que eu falei de maturidade hoje pela manhã, de crescimento? Não se mede pela resposta ao aplauso, mas pela reação à afronta. Como que você vai reagir? Como que você vai reagir diante da afronta? É por isso que Davi tem o que muitos de nós às vezes não têm, que é a inteligência emocional. Quem reage à provocação perde o controle.
e acaba transferindo o poder a outra pessoa. É isso. Quando você não sabe se controlar, você está transferindo o poder. Ressentimento e inveja corroem mais quem sente do que quem é alvo. Olha que forte isso. Ressentimento e inveja corroem mais quem sente do que quem é alvo. Por isso que a gente tem que cuidar. O ressentimento está corroendo aquela pessoa. E se eu agir da maneira errada, aí eu vou desencadear uma coisa pior ainda. Então eu preciso me manter calmo e esperar em Deus. Mantenha-se calmo. Mantenha-se calmo e deixa Deus operar em teu favor. Diga assim comigo, escreve aqui nos comentários. Vou me manter calmo, em nome de Jesus. Amém? Vou me manter calmo, vou deixar Deus trabalhar, vou deixar Deus agir na minha vida. Relações saudáveis nascem da graça e não da competição. Por isso, a psicologia, ela já confirma o que a Bíblia já dizia. Quem alimenta inveja se destrói por dentro, não faz bem. E para encerrar, como lidar com esse cimês? Não absorva as pedras, as palavras tóxicas que dizem de você. As pessoas sempre vão falar coisa. As pessoas vão ser injustas. As pessoas vão ser maldosas. As pessoas vão querer te atacar. Estabeleça limites saudáveis, certo? Se afaste quando é necessário se afastar. Foque no seu propósito e não na crítica. Porque grande parte das conversas, das fofocas, gente, é mentira. Grande parte do que vem, do que as pessoas falam, é mentira. É muitas vezes alguém querendo tomar o teu lugar. E sabe, existe uma onda hoje aí, onde as pessoas surfam por meio da crítica. Só que isso não prevalece. E um detalhe, as pessoas pensam que não existe justiça. Nem a justiça de Deus e nem a justiça dos homens. Que tudo vai ficar por isso mesmo. Não, não vai ficar. Eu quero dizer para você, que é meu irmão em Cristo, a justiça de Deus não falha. E Deus pode inclusive usar a justiça dos homens. Deus usa a justiça dos homens e Deus também opera a justiça. Confie que Deus cuida da justiça. Você não pode escolher, sabe, ser apedrejado ou não. Mas você pode escolher não carregar o que fazem contra você, o que lançam contra você. Então, eu não tenho como impedir que algumas pedradas, sabe, doloridas, sejam lançadas. Mas eu posso decidir não carregar essas pedras. Eu posso deixar elas pelo caminho. Eu posso continuar confiando na justiça de Deus. E foi o que aconteceu com Davi. Davi retornou. E daí perguntaram, o que nós vamos fazer com ele? O que Davi fez? Entregou nas mãos de Deus. É isso que você tem que fazer. Eu deixo essa palavra no teu coração. Receba essa instrução, essa direção do Senhor na tua vida. Amém? E eu quero pedir também para você que você compartilhe essa palavra com outras pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Tivemos nosso programa hoje de televisão na Rede TV. E eu quero pedir para você, continue orando por nós, para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga manter esse programa. Eu fiz um contrato por mais 6 meses desse programa e Deus sabe que é desafiador para a gente, mas ao mesmo tempo estamos confiando no Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor não falha. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero lhe convidar, nesse domingo nós vamos ter começa agora esse domingo, 3 domingos proféticos, aonde nós vamos, às 9h30 da manhã, nós vamos profetizar o novo de Deus. Exatamente, é isso que Deus tem me tocado muito, que eu preciso profetizar o novo de Deus. Eu vou estar trazendo uma ministração especial e depois eu estarei profetizando. Eu vou liberar 5 palavras sobre o novo de Deus na tua vida. Cada domingo vão ser 5 palavras. Amém? Você vai ser tocado aí
Você vai absorver essas promessas de Deus para a tua vida em nome de Jesus. E se você quiser estar no presencial, você que mora no Rio Grande do Sul, vem estar com a gente. Faz esse propósito de 3 domingos. Começa agora nesse domingo, 9h30, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer estar junto com você, certo? Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vem estar com a gente. E se você não puder estar no presencial, acompanhe online. Quem puder estar no presencial, ter uma experiência diferente, vem estar aqui com a gente em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, quero pedir para você me ajudar a compartilhar essa oração. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, amigos, parentes, pessoas próximas, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas. Amém? Manda aí para 10 pessoas. É necessário uma ação. Faça uma ação. Nós vamos orar, eu vou orar por você. Para que tudo aquilo que é contra você caia por terra. Estamos também consagrando o mês de junho de 2026. Mas eu quero pedir um ato agora seu de fé. Você vai compartilhar aí com 10 pessoas. Amém? Manda aí para 10. Se puder, sabe, mandar para mais, manda para mais. Mas vamos, no mínimo, mandar para 10 pessoas. Amém? Faça algo. É necessário você usar a fé. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E outra coisa, amanhã, domingo, primeiro dia da semana, eu quero ver todos vocês na oração aqui às 6 da manhã. Amém? Nós estamos consagrando mês a mês. Não vamos quebrar esse propósito. Eu convido você a estar aqui, acordar e coloca o relógio aí para despertar no teu celular. Coloca aí para despertar para você não perder. Vamos orar? Eu gostaria de, antes de fazer essa oração, que você fizesse essa primeira oração comigo. Amém? Em o nome de Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu creio no teu poder, eu creio na ação do Espírito Santo e eu creio que Deus é justiça na minha vida. Que todo aquele que está falando mal de mim, que todo aquele que está torcendo contra mim, que toda inveja direcionada a mim, à minha casa e ao meu trabalho, caia por terra agora. Eu entrego nas mãos de Deus toda inveja contra mim, toda murmuração, toda difamação, toda invenção contra mim e contra a minha casa. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Eu coloco nas mãos de Deus todo aquele que tem um desejo oculto contra mim, todo aquele que quer ver o meu mal, que quer ver eu quebrar, que quer ver eu ser envergonhado. Eu coloco nas mãos de Deus agora. Está nas mãos de Deus. Eu coloco nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, nós oramos cancelando completamente todo o plano do inimigo contra nós e contra nossas casas. E declaramos que nenhum mal prevalecerá, que nenhuma arma forjada terá sucesso contra nós e contra a nossa casa. Quebramos o poder do inferno, quebramos a influência do mal e declaramos vida.
vida sobre essa pessoa, vida sobre essa casa. Que caia por terra tudo aquilo que é laço, que caia por terra tudo aquilo que é engano. E nós declaramos: haverá vitória, haverá conquista, haverá rompimento e haverá avanço. No nome de Jesus Cristo, consagramos o mês de junho ao Senhor, para que seja um mês de grandes vitórias e das oposições caindo por terra. No nome de Jesus, nós declaramos que teremos um grande avanço, que daremos um grande salto no mês de junho para a glória de Deus. Nós consagramos junho de 2026 e te pedimos, Pai, guarda a nossa casa essa noite, proteja a nossa casa, livra a nossa casa de todo mal. E nós oramos, Pai, pedindo a cobertura do sangue de Jesus sobre nós e sobre todos a nossa casa. Que toda inveja direcionada contra nós seja destruída, acabe completamente. E declaramos vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração agora com pelo menos 10 pessoas. A fé sem obras é morta. Manda aí para 10 pessoas. Que Deus te abençoe e até mais.